Boa noite a todos. Hoje é dia 2 de novembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Gostaria de convocar mentalmente todas as pessoas que nos acompanham e nos assistem, de modo que nós possamos fazer uma oração e iniciar os trabalhos dessa noite sobre a orientação dos nossos mestres espirituais. Mestre Jesus, divino socorrista de todos os tempos, de todas as humanidades, orientador profundo que nos auxilia e envia os seus trabalhadores em nosso socorro e em nosso auxílio, queremos pedir também para os trabalhos dessa noite a tua orientação, a tua luz, e que os assuntos que vamos abordar possam suscitar para nós experiências e observações profundas que se acumulem em nosso espírito e na nossa alma, que possam ser utilizados em momento oportuno e que abram para nós clareiras mentais preenchíveis no futuro com a tua orientação e com o teu amor. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós temos como título A Escola. Nós nos inspiramos no livro Falando a Terra, Espíritos Diversos pela Mediunidade de Chico Xavier, na página 19, sobre a orientação do espírito Demétrio Nunes Ribeiro. Antes de entrarmos diretamente nesse assunto, gostaria de falar a respeito, algumas palavras a respeito do livro em questão. Chico Xavier, quando recebeu todos esses textos dos mais diversos espíritos que se manifestaram para tanto, trouxe para nós um dos tantos livros que a lavra mediúnica de Chico deixou para nós como herança, nós espíritos em processo evolutivo. Quando a gente pega o livro, ele pode parecer desinteressante, ele pode parecer um livro comum a respeito de orientações dos espíritos da codificação e espíritos outros, e eu não fiquei contente com essa minha observação e fui ver quem eram esses espíritos e por que do título, né? Quando eu comecei a ver os nomes dos espíritos que auxiliaram Chico, claro, eu encontrei Emmanuel, e daí, logo na sequência, o espírito de Rui Barbosa. Lendo mais um pouco do livro, manifesta-se Fabiano de Cristo, Medeiros e Albuquerque, Joana Angélica, aí o espírito de Teodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, quando da proclamação da República, Demétrio Nunes Ribeiro, que nos traz o texto a respeito da educação, Fernando de Lacerda, Luiz Gama, Anália Franco e muitos outros. Quando a gente vai pesquisar quem foram esses espíritos e o que eles representavam, todos eles estão diretamente conectados e relacionados com a formação do nosso país lá no início. Alguns da formação da República, alguns da formação da colônia. Emmanuel, no caso, foi fundadora da cidade do Rio de Janeiro, junto com o padre Anchieta. Rui Barbosa foi o redator da primeira Constituição Republicana. Fabiano de Cristo é a reencarnação de José de Anchieta, que ajudou, juntamente com Emmanuel, lá na fundação da cidade do Rio de Janeiro e na catequização dos tupis. Medeiros e Albuquerque foi poeta e foi ele que fez a letra do hino da proclamação da República. Joana Angélica, na verdade, seria Joana de Ângeles, mas quando ela assina a sua mensagem, ela relembra quando ela foi mártir da independência, defendendo a ordem das irmãs na cidade de Salvador, quando foi atacada pelos portugueses. Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente. Demétrio Nunes Ribeiro foi o primeiro ministro da Agricultura da República. Fernando de Lacerda era médium português e se referia ao Brasil com palavras muito doces e muito puras.
Luiz Gama foi patrono da abolição da escravatura, era negro. Anália Franco foi professora e filântropa. Ela construiu mais de 70 escolas, de 20 asilos, tudo isso na virada do ano de 1900. Robert Southey, poeta inglês, que adotou o Brasil e depois reencarnou aqui, quando ele soube da descoberta do Brasil e das notícias que chegavam na Europa, ele se encanta com as notícias e não consegue mais desconectar mentalmente do Brasil, e quando desencarna, dá o seu testemunho a respeito do que ele vê na realidade espiritual referente ao Brasil e pede para reencarnar aqui quando o faz. Então nós temos diversos espíritos, todos eles trabalharam profundamente pelo nosso país, pela construção da nação, pela manutenção da independência, pela fundação de cidades que depois vieram a se transformar nas capitais e hoje são os grandes alicerces da nossa nação. Então, não é um livro comum, ele é um livro profundamente voltado para a nossa orientação do que significa o nosso país, o lugar que ele ocupa entre as nações, o lugar que ele ostenta junto à realidade espiritual, e quantos espíritos já trabalharam, já laboraram e deixaram o seu legado para nós, que hoje somos brasileiros e que muitas vezes não compreendemos as lições que o nosso país tem que passar, não compreendemos o nosso lugar na história, não sabemos respeitar o nosso país e as nossas condições e a missão que temos diante do mundo, e muitas vezes imaginamos que o nosso país não é um país que vale a pena ser vivido, não é um país que vale a pena ser trabalhado. Mas esses espíritos dizem o contrário, e eu oriento, solicito e digo para todos aqueles que se interessam por esses assuntos, que voltem os seus olhos nesse livro e busquem esse livro, e leiam com atenção e despertem para o real significado do nosso país diante da espiritualidade. Então vamos lá. Como o título é A Escola, vamos falar sobre este assunto. Luiz Gama nos alerta. Comumente, os espíritos da codificação referem-se à Terra como uma escola. Os espíritos da codificação dizem para nós que a Terra é uma grande escola onde todos nós estamos matriculados. Alguns, durante o ano letivo, se machucam e muitas vezes precisam ver o nosso planeta como um hospital. Nós também temos esse aspecto, mas a Terra é uma grande escola. Nós, como seres que necessitamos evoluir e ascender a elevados patamares de aprendizado superior, devemos entender a reencarnação como matrícula escolar, e se o fizermos, isso serve de uma boa didática à nossa aplicação diária. Então, se nós observarmos cada dia da nossa vida como uma matrícula, como um período na escola, como uma aula, nós podemos adotar para nós uma didática boa e aplicá-la no nosso dia a dia, aplicá-la na nossa observação da vida e do mundo, e podemos nos colocar de forma mais assertiva diante dos fatos que nos cercam e diante das dificuldades que todos nós precisamos superar. Cada dificuldade superada é uma lição aprendida na escola do planeta. Em toda a história da humanidade, a miséria e a ignorância sempre foram os principais flagelos que cumulavam em desdobramentos perversos sobre as criaturas. Como o nosso planeta precisava ser construído, como a humanidade ainda precisava se superar, precisava gerar os seus confortos, gerar as suas ciências, as suas sabedorias. Então, existia um caminho de um planeta selvagem para um planeta onde a humanidade pudesse se expressar com toda a sua necessidade e com todo o seu brilhantismo. Então, muita coisa deveria ser construída. Nesse processo de construção, nós tivemos flagelos. Nós tivemos a guerra, nós tivemos as doenças, mas a miséria e a ignorância tocam precisamente esse espírito que auxilia Chico nessa obra, e ele vem falar para nós a respeito desses flagelos, da miséria e da ignorância.
E ele diz para nós o seguinte: pela falta de pão, muitos caem em desespero, sujeitando-se à escravidão das condições que desumanizam o ser. Então, as pessoas não conseguindo atender às suas necessidades básicas, não conseguindo comer, não conseguindo o pão que nutre o corpo, caem em desespero. E se sujeitam muitas vezes às condições que desumanizam, que fazem com que os seres percam a sua condição de humanidade. E por conta disso, nós temos esses dois flagelos, a miséria e a ignorância. Por ignorar a função nobre do dinheiro, o rico esconde o ouro que gera o progresso e liberta os seres das dificuldades. Joana de Ângeles nos explica que esse guardar, esse acumular, ainda está colocado em nós devido aos nossos atavismos, devido às nossas carências históricas, devido aos nossos processos evolutivos, aonde nós imaginamos que vamos ser melhores, estar melhores, se nós guardarmos coisas, se nós tivermos posses, se nós tivermos dinheiro, se nós tivermos coisas que nos cerquem, coisas materiais que nos cerquem. E muitas vezes aqueles que conseguem acumular um pouco mais, no decorrer da história, e isso foi visível muitas vezes, as pessoas escondem o dinheiro, guardam o dinheiro. Então eles se utilizam daqueles que eles escravizaram pelas condições que desumanizam, geram fortunas e riquezas e não utilizam essas fortunas e riquezas para progresso e para liberdade. Quando o indivíduo faz isso, nessa atitude, o rico endivida-se perante a própria consciência e desespera-se quando do desencarne, pelo acúmulo indébito da coisa divina. Então nós temos que ter consciência que as coisas que são materiais pertencem a Deus. E essas coisas servem para nos auxiliar ao nosso entendimento, servem para auxiliar a nossa evolução, e ela vai ser muito mais bem aproveitada se nós utilizarmos todo esse potencial que conseguimos acumular em nós ou nas coisas materiais, para que isso gere progresso e liberdade, para que isso auxilie os seres a progredir e a se sentirem mais livres. Se nós acumulamos, se nós guardamos de forma indébita essa coisa divina que gera progresso e liberdade, nós vamos nos endividar diante da nossa própria consciência. O pobre, pela abundância e aproximação com a ignorância, abundância da miséria e aproximação com a ignorância, ele se envenena com o desespero, esquecendo todas as possibilidades viáveis que surgem pela expressão do trabalho bem realizado e por todo o aprendizado oculto em suas franjas. Então as dificuldades, elas servem para nós nos superarmos e para nós aprendermos. O trabalho, ele gera riqueza e gera o progresso. Se nós nos dedicarmos, se nós realizarmos o nosso trabalho, nós vamos aprender muita coisa com ele. Existe muito aprendizado nas nossas fainas diárias, nas coisas que necessitamos fazer. Se nós nos envenenarmos com o desespero, porque muitas vezes nós vivemos numa condição difícil, numa condição distante dos confortos, e se nós nos aproximarmos da ignorância, se nós imaginarmos que ninguém nos assiste, que a espiritualidade não nos ouve, que Deus não nos protege, nós vamos acabar nos envenenando, nós vamos acabar entrando em desespero. E quando o fazemos, imaginamos que tudo se perde, que tudo não há como fugir daquilo. E, diante do trabalho, existem possibilidades viáveis. E nós, se as utilizarmos, vamos conseguir superar as nossas misérias e vamos nos afastar da ignorância e vamos acumular experiências que existem no trabalho. A caridade material salva o corpo perecível em suas urgências, seja no auxílio do órfão ou no socorro do ancião. Então a caridade material, ela é importante, porque em algum momento os indivíduos, as circunstâncias, as pessoas, as civilizações precisam dela. Nós precisamos de água, nós precisamos de comida, nós precisamos do fogo, do agasalho, da barraquinha,
nós precisamos do auxílio do médico. Existem urgências, sim, que são necessárias ser atendidas pela caridade material, seja para o órfão, seja para o ancião. Porém, a educação abre as portas que iluminam o espírito imperecível, colocando nele elementos necessários em todas as futuras matrículas na Terra. Então, quando nós proporcionamos educação, quando nós proporcionamos lições, quando nós proporcionamos acumular coisas no espírito, mesmo que aquele espírito venha a sucumbir, mesmo que ele, aprendendo aquela lição, venha a desencarnar, guarda esse espírito uma lição que vai iluminá-lo para futuras reencarnações na Terra. Então, é necessário sim socorrer o corpo nas suas urgências, mas se nós colocarmos nesse espírito uma luz, um aprendizado que ele vai colocar no lume para clarear a volta de si e naqueles que ele pode ajudar, nós vamos estar colocando no espírito recursos para ele utilizar em muitas encarnações, mesmo que agora ele perca o próprio corpo. Mas nós precisamos entender essa educação. A educação de seres não é somente a disciplina que padroniza para o uso da fábrica. Durante muito tempo pensou-se em uma educação nesses moldes, uma educação que colocava, que disciplinava, que colocava o indivíduo dentro da sociedade para que ele pudesse trabalhar na fábrica, para que esse indivíduo pudesse ter as letras e a educação básica para que ele fosse uma mão de obra melhor. Alertam os espíritos para nós dizendo: isso equivale à domesticação de animalia dócil, com laivos de inteligência que cede ao braço forte a voz autoritária e a vara aplicada com força corretiva. Então, se nós imaginarmos um espírito em processo evolutivo, galgando patamares que vão colocá-lo cada vez mais próximo da perfectibilidade, se nós imaginarmos esse ser como um animal que precisa ser docilizado, que em algum momento pode apresentar alguns respingos, alguns lampejos de inteligência, e que nós vamos colocar esse indivíduo, esse espírito em processo evolutivo, sob um braço forte, uma voz autoritária e uma vara, nós não vamos estar educando, nós vamos estar animalizando. Precisamos verificar isso e colocar para nós uma nova educação, uma educação diferenciada para espíritos diferenciados. Para as criaturas de Deus é necessário muito mais. Nós somente vamos conseguir a perfectibilidade se nós nos aproximarmos daqueles que já alcançaram a perfectibilidade, para aqueles seres que já conseguiram galgar todas essas dificuldades, que conseguiram superar todos esses atrasos. Nós precisamos pensar em criar todos os seres e conduzi-los para esse caminho. Para isso é necessária a educação que ilumina os nichos profundos da alma, abarrotados de experiências pretéritas, de forma a libertar e clarear consciências, ampliando horizontes e promovendo cada um a condição de espírito imortal em jornada. Essa é a educação que os espíritos querem trazer para nós. A educação que vai iluminar as nossas sombras, os nossos recônditos profundos. Aquela educação que vai dizer para nós que somos espíritos em jornada, espíritos imortais. As dificuldades que possamos encontrar, as dificuldades que nos assenhoram, as fomes, as doenças, as pestes, o planeta em convulsões através dos terremotos, das tempestades, tudo isso é superável, porque o espírito é imortal. E dentro de nós existem muitas experiências, existem diversas encarnações. Nós precisamos ter consciência disso, e quando nós necessitamos, quando nós nos elevamos acima da nossa ignorância, nós conseguimos acessar essas experiências, elas vêm para nós como lampejos, como inspirações, e nós nos superamos. Dentro de nós existe um repositório que precisamos acessar,
que está ali para o nosso bem e que, se nós nos colocarmos dentro da educação que ilumina, certamente nós vamos acessá-las e elas serão úteis, porque nós já passamos por isso. É necessário muito esforço e tempo para libertar alguém que se encontre preso na ignorância. Se o indivíduo não sabe quem é, se o indivíduo não é visto nessa condição, se não é educado nessa condição, ele se mantém naquela condição de ignorância. Como nós podemos ver em países onde nós possuímos castas, onde existem segregação, nós vemos que esses indivíduos se revoltam, eles vivem aquela condição, vivem aquele processo de ignorância e de falta de liberdade de expressão, e eles passam a agir de forma não assertiva. Os atavismos são mantidos pelas culturas que incorporam valores distorcidos na criatura, dificultando sua mudança de atitude, por ela aceitar aquilo que lhe é ensinado. Então, mantemos os atavismos ruins, ao invés de mantermos e prolongarmos os atavismos bons, preferimos os ruins. E muitas vezes nos fiamos nas culturas, e as culturas vão incorporar em nós valores que muitas vezes não são os do espírito imortal, são os valores da matéria perecível. E esses valores distorcidos dificultam a mudança da atitude na criatura, porque ela aceita aquilo que lhe é ensinado. Então esses indivíduos vão imaginar que aquela condição é uma condição divina, é uma condição que a sociedade, como está constituída, é justa para ele, e o indivíduo fica preso a isso. Emmanuel nos alerta para aqueles indivíduos que se manifestam diversas vezes, em diversas encarnações, de baixo teor evolutivo. Porque o indivíduo muitas vezes aceita a cultura, uma cultura distorcida, que o segrega, que o deixa na ignorância, e que essa ignorância muitas vezes é manifestada através da revolta e das batalhas. Quem simplesmente corrige pela rudeza promove temor destrutivo que aliena a criatura, numa visão materialista e estreita, aprisionando um ser ilimitado e perfectível dentro de uma realidade afligente e conturbada, de difícil solução e com consequências trágicas. Então, se nós nos afeiçoarmos a essa educação rude, que promove, que destrói, que aliena uma criatura, numa visão materialista e estreita, nós vamos estar contribuindo para que o nosso planeta se perpetue durante mais tempo ainda no mundo de provas e expiações. Se nós nos atentarmos para essa educação estreita e materialista, que aprisiona esses seres, nós vamos estar contribuindo para a ignorância. Mas se nós nos alertarmos, se nós nos iluminarmos com as lições que os bons espíritos nos trazem através da doutrina espírita, e nos colocarmos, sim, nós como seres ilimitados nas suas condições, seres que provavelmente em pouco tempo serão perfectíveis, se assim o quiserem. Se nós nos libertarmos e ajudarmos, orientarmos e alertarmos os indivíduos para que eles fujam, para que eles combatam essa realidade afligente e conturbada, nós vamos estar facilitando soluções e vamos estar diminuindo consequências trágicas. Nós não podemos ver um ser ilimitado, uma criatura perfectível, e orientá-la e corrigi-la pela rudeza que destrói e aliena. Precisamos perceber isso e precisamos também cobrar essa educação dentro das nossas relações materialistas, dentro do mundo em que vivemos, dentro da sociedade que habitamos, que os nossos filhos ou os filhos dos nossos próximos não sejam educados dessa forma, porque senão vamos estar contribuindo para o pior. Por outro lado, quem verdadeiramente educa e aperfeiçoa de modo suave, persuasivo e gradativo, gera o amor edificante,
que reconhece no outro um irmão, um igual, com potenciais e também com carências que são superáveis e são também elimináveis pela convivência e pela tolerância. Se nós observarmos esses dois quadros, essas duas descrições que os Espíritos nos trazem, em qual delas gostaríamos de estar vivendo e nos manifestando? Naquela que é rude ou naquela que é persuasiva, naquela que é suave, gradativa, que gera esse amor edificante, um amor que constrói e que constrói sobre bases fortes, que reconhece no outro como irmão, eu reconheço o outro como irmão, e o outro me reconhece também como um irmão, como um igual. Olhem se o nosso país não vê assim, se não é dessa forma que nós podemos agir. Aqui nós recepcionamos todos os países, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de cultura. Não temos uma cultura predominante. Nós temos a cultura brasileira que não é cultura nenhuma e é todas elas. Nós temos o tipo brasileiro que não é tipo nenhum e são todos eles. Todos os nossos irmãos vindos de outras plagas chegam aqui e se dizem brasileiros. Quando são entrevistados dizem que querem trabalhar. Alimentam o sonho de trazerem a família, de se reunirem aqui, porque aqui é a pátria do Evangelho. Aqui existe o coração do Cristo. E nós que nascemos aqui, que somos abençoados pelo Cruzeiro do Sul, que se manifesta todas as noites no nosso céu, o que fazemos? Educamos, recepcionamos, acolhemos de forma suave, persuasiva e gradativa, que gera amor edificante, ou segregamos, ou animalizamos? O que nós fazemos? O que desejamos? O que gostaríamos se fôssemos nós vindos de outros lugares, como já viemos em outras épocas? Todos nós somos imigrantes nessa terra, menos o índio. Que pensamos? Que desejamos? Que educação devemos colocar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos? Qual é a educação que desejamos ver em nosso país? O exemplo arrasta. E é por isso, quem se consagra à manutenção de hábitos dignos, quem se consagra ao dever bem cumprido, quem se consagra a falar e escrever para o bem, quem usa o Cristo como farol, se converte em soldado do progresso. Dedicado ao combate constante da ignorância. Que dizer? Nos colocarmos como exemplo para arrastarmos os nossos irmãos. Hábitos dignos, dever bem cumprido, falar e escrever para o bem, seguir o Cristo, ser o seu soldado do progresso, na escola que ele elegeu, as terras brasileiras, se dedicar para combater a ignorância, para acolher, para educar com amor, com dedicação. Boas lições para nós pensarmos. E os nossos irmãos que desejam governar, aqueles que querem estar à frente
dos orçamentos, das políticas e dos palácios. Os irmãos que governam devem proporcionar a boa educação àqueles que dependem dos seus esforços, comprometendo-se gravemente diante da espiritualidade pela falta de probidade diante das verbas voltadas para esse fim. Se nós não vigiarmos os corações, se nós não vigiarmos de forma doce, se nós não lembrarmos aos nossos irmãos, principalmente agora que estamos falando nesse momento da política, para que tenham probidade, para que tenham honradez, para que utilizem o Cristo nos seus exemplos máximos de caridade. Aqueles que governam, se não o fizerem de forma correta, se não estiverem à frente de forma grave, vão se comprometer, vão desviar, vão criar a revolta, vão criar a violência, vão criar a segregação, vão manter os espíritos perfectíveis de Deus sob a condição de animalia. Precisamos pensar a respeito disso e precisamos trabalhar com coragem para dirimir ao máximo essa condição. As nações que mais facilmente superam suas adversidades são aquelas que possuem bases sólidas em sua educação, superando paulatinamente as hegemonias, os conflitos civis, as disparidades econômicas, as agressões entre grupos, os ódios e as revoltas. As nações que mais investiram em educação, em boa educação, são aquelas que se superam a si mesmas e aos seus problemas de forma mais rápida e mais facilmente. Nós ainda estamos em processo de superação. Somos uma nação jovem. Se pensarmos que o Brasil como nação se encontra hoje entre os maiores do mundo, mas tem apenas 500 anos, existem universidades na Europa que são muito mais antigas do que nós como nações. Existem governos que já passaram muito mais problemas do que nós como nações. Nós somos uma nação jovem. Mas a nossa juventude nos propicia uma força e uma condição física, emocional e espiritual que muitos invejam. Nós podemos observar e podemos aprender, existe muito aprendizado nas outras terras. E nós podemos aprender as coisas boas das outras nações e incorporá-las às nossas. Ou melhor, podemos recepcionar os nossos irmãos que vêm de outras nações e já trazem em si essas observações e esses aprendizados. E nós podemos nos irmanar como irmãos e dar para eles o nosso abraço, a nossa compreensão, a nossa alegria e a nossa simpatia enquanto eles nos educam nas coisas que precisamos aprender. Podemos crescer muito mais como indivíduos se nos abrirmos e nos congregarmos com todas as nações da terra. Essas terras são abençoadas e elas não são nossas. Elas são do Cristo, que a dispõe como melhor lhe aprouver. Nós somos apenas trabalhadores e jardineiros dessa terra. E o nosso Cristo curou doentes, limpou leprosos, pacificou atormentados, educou obsessores, multiplicou pães e peixes, cativou corações e ressuscitou o amigo que estava morto. Todavia, o nosso Cristo não aceitou nenhum outro título que não fosse o título de mestre. Ele disse, sim, mestre eu sou. Quando chamaram de bom mestre, ele disse, por que me chama de bom? Bom é o Pai. Ele só queria ser chamado de mestre. Ele curou, mas ele não queria ser chamado de médico. Ele pacificou, mas ele não quis ser chamado de político. Ele multiplicou pães, mas ele não quis o epíteto de santo nem de milagreiro. Ele quis mestre. O nosso Cristo é mestre.
se nós observarmos o exemplo que arrasta, o exemplo que o Cristo nos deu e que nos arrasta, e se nós observarmos ele com todo o potencial que ele tem, e ele aceita ser chamado de professor, então essa escola em que nós estamos é a melhor escola. O lugar que frequentamos é o melhor lugar. A lição que estamos vivendo agora é a mais necessária. Por quê? Porque o Cristo é o nosso mestre. E nós estamos na escola dele. A escola dele é o Brasil. A escola dele é a pátria do Cruzeiro. A escola dele é a pátria do Evangelho. E nós somos alunos dessa pátria. Não nos esqueçamos disso e observemos o nosso mestre. Talvez nós consigamos despertar da ignorância em que estamos cercados, consigamos abandonar os nossos defeitos do passado, os nossos atavismos, e talvez nós consigamos despertar em nós a nossa consciência que está repleta de lições que nós já aprendemos. Estamos na melhor escola, estamos na escola do Cristo, e o Cristo é o nosso mestre. Era disso que gostaria de falar essa noite. Espero sinceramente ter inspirado e conseguir me fazer compreender da melhor forma possível. Gostaria de encerrar agradecendo ao Mestre Jesus pelas lições valorosas que ele deixou para nós através da doutrina espírita. Agradecer ao Mestre Jesus pelos seus trabalhadores, que se revezaram em todos os tempos, desde o início dessa pátria, aonde nós podemos respirar, aonde nós podemos olhar o céu e compreender que o Cristo está junto, está conosco e nos aguarda em processo evolutivo. Que as lições que aprendamos entrem em nosso espírito e sejam gravadas com amor. Que os bons espíritos continuem a nos auxiliar. E que aqueles que já deram o seu testemunho e agora nos falam do plano espiritual possam ser ouvidos pela voz do coração, pelas explicações da doutrina e pelo nosso interesse sincero em estudá-los, lê-los e compreendê-los. Que sejamos nós os bons alunos da melhor escola, do melhor professor. Somos cristãos e o Mestre está conosco. Que assim seja. Muito obrigado a todos e uma boa noite.